Boa tarde a todos, a paz seja com todos vocês. Eu queria ler com vocês hoje um texto que acha assim, em São João, capítulo 19, verso 17 em diante. E diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando nós comemoramos essa semana da Páscoa, nós temos que lembrar que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, nessa sexta-feira que nós a chamamos de Sexta-feira Santa. Ele foi preso na quinta-feira, lá no Getsêmani. Ele foi levado perante Anás, perante Caifás, onde ele foi ali julgado, né? Onde ele foi esbofeteado. E depois levado perante Pilatos, onde ele foi assim chicoteado também pelos guardas. Pilatos enviou até os guardas e eles o flagelaram, né? Ele foi chicoteado quase até a morte. E depois ele tomou a sua cruz, saiu para o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. E aqui, essa palavra que nós lemos, mostra que ele, chegando ao final desse período da crucificação, ele disse: Tenho sede, e deram a ele vinagre. E ele disse então: Está consumado, está feito. Quando Jesus diz isso, ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos lembrar que o sacrifício que Jesus fez, ele o fez para salvar aquilo que estava perdido, salvar os perdidos. E todos nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, a maldição que estava sobre nós, ele nos perdoou de toda injustiça, de todo pecado,
e nos livrou de toda a maldição. Por isso ele disse: está feito, está consumado, e ele entregou o Espírito. Se nós parássemos a história aqui, parecia assim que parece que Jesus tinha morrido, mas não haveria um efeito sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se ele morresse e permanecesse morto, se o seu corpo ainda estivesse naquele túmulo, então nós estaríamos perdidos. Porque a palavra diz que foi através da sua morte e da sua ressurreição que Jesus nos garantiu a vida eterna. Ele morreu naquele dia, numa sexta-feira, mas a palavra de Deus diz que no domingo de manhã, Jesus ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Se ele morreu na sexta-feira para perdoar os nossos pecados, ele ressuscitou no domingo de manhã para nos dar a vida eterna. É por isso que essa semana é tão importante, porque nós nos lembramos da morte de Jesus, nós nos lembramos também da sua ressurreição. Páscoa é isso, é o sangue do Cordeiro derramado, é o sangue do Cordeiro derramado para nos livrar dos nossos pecados e da morte. E é também a ressurreição do Senhor Jesus, no domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte, venceu o mal e nos garantiu a certeza da vida eterna. Jesus está vivo, ele está vivo para todo sempre e ele tem a vida eterna para dar a todos os que nele creem, todos que nele confiam, têm essa esperança. Em Jesus, nós não olhamos a vida somente nesses poucos anos que nós aqui vivemos. Não. Nós olhamos a vida numa perspectiva de eternidade. Porque em Jesus nós temos essa certeza da vida eterna. Porque ele ressuscitou dos mortos, está vivo e garantiu esta vida a todos os que nele confiam. Que nessa semana, nesses dias, sexta-feira, sábado, domingo de Páscoa, você se lembre de que Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, está vivo e ele garantiu a todos que nele creem a vida eterna, vida que não acaba mais. Ele garantiu que nós também um dia ressuscitaremos, que nós um dia teremos um corpo imortal e estaremos para sempre com ele, como ele prometeu. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Páscoa é isso. Amém? Que você medite nisso. É isto que significa a Páscoa. A Páscoa judaica, lá quando o povo de Israel saiu do povo do Egito, Deus os tirou da terra do Egito e eles celebraram a Páscoa antes de sair do Egito. E ali foi morto o cordeiro. E com o sangue do cordeiro, eles passaram o sangue do cordeiro nas portas e nas janelas, nas vergas das portas e das janelas, para que eles fossem livrados da morte que passaria pelo Egito, do anjo destruidor que iria matar os primogênitos do Egito. Mas o sangue do cordeiro que eles colocaram na porta simbolizava, estava mostrando que a salvação viria por aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue daquele cordeiro que foi aspargido nas portas, para nós hoje, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e que nos protege da morte eterna. É através desse sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário
prefigurado pela Páscoa judaica, quando eles saíram do Egito. Não é? É este sangue derramado pelo Senhor Jesus, que nos lavou de todo pecado, nos purificou de toda injustiça e tirou de sobre nós toda a maldição, terminando com a sua ressurreição, que nos dá a vida eterna para sempre com Ele. Que Deus abençoe você e a sua família. Uma feliz Páscoa a todos, a você e a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E em breve, eu creio que muito em breve nós poderemos estar novamente juntos, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.